Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Devocional Intencional no dia 25 de janeiro de 2026. Devocional Intencional é um devocional onde a Bíblia é lida, algo que Deus fala conosco ou algo que eu aprendo é evidenciado e eu acabo colocando isso em prática. Quando eu não coloco em prática, é porque Deus vai usar isso para um outro momento. Eu já vi isso, tenho muita convicção. Ou então Ele vai me usar, vai te usar para falar com outra pessoa. Eu espero que você esteja fazendo um excelente proveito disso, enriquecendo a sua vida e a vida de outras pessoas. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve logo. Normalmente eu peço isso no final. Já vou pedir aqui agora. E ao final, quando você gostar, se você gostar, curta, comente, compartilhe. Vamos viver essa jornada juntos. Ler a Bíblia toda durante o ano de 2026. Inclusive, esses dias uma pessoa chegou para mim e disse assim: Rondinelli, eu entrei no devocional hoje. O que é que você me recomenda fazer? Assiste os vídeos anteriores em todas as oportunidades que tiver. Assiste 2 por dia, assiste um quando dá e vai atualizando para a gente entrar no mesmo fluxo, certinho? Êxodo 26 a 31. Eu quero começar logo nos primeiros versículos de Êxodo 26, quando uma frase vai saltar aqui, ó. Deve ser obra de um artesão experiente. Deus está orientando Moisés acerca de todas as coisas, de todos os utensílios que serão usados para o tabernáculo, e ele começa dando essa orientação. O texto segue, e lá em Êxodo 26, no versículo 31, diz assim: faça uma cortina de fios de tecido azul, roxo e vermelho de linho trançado. Um artesão experiente deve guarnecer a cortina. Chegamos em Êxodo 27 e lá nos versículos 20 e 21 diz assim: Arão e seus filhos deverão manter a luz acesa diante do Eterno desde a noite até pela manhã. Aqui vai um grande aprendizado. Aqui Deus falou comigo: Rondinelli, você que tem que manter a luz acesa. Você não pode deixar essa chama se apagar. E se tem uma coisa que o Evangelho me mostrou e esse trecho me lembrou, é que a gente não faz as coisas quando tem vontade. Nós não lemos a Bíblia quando simplesmente queremos. Nós não vamos à igreja ou assistimos os nossos cultos online quando nós sentimos vontade. Muitas coisas, sobretudo no que diz respeito a estar na presença de Deus, devem ser feitas. Isso às vezes vai requerer um sacrifício. Todo dia a lâmpada tinha que ficar acesa e Arão e seus filhos estavam fazendo isso. Chegamos no capítulo 28 e no versículo 3 vai dizer assim: convoque os artesãos mais experientes, aqueles a quem capacitei para esse trabalho. Aqui, lembra que antes, 2 vezes no capítulo 26, chamou artesãos experientes, agora Deus vai dar um upgrade aqui, ele vai dizer: chame os experientes, que eu os capacitei. Aqui tem um texto maravilhoso. Deus escolheu os melhores para serem os capacitados e não os que já sabiam. Se eu estiver começando alguma coisa agora, eu não preciso me preocupar em saber demais, eu preciso me preocupar em dar o primeiro passo. Deus que abrirá o caminho. Todo mundo começou um dia. Eu fiz essa anotação sobre eu começar, sobre você começar. Ninguém começou grande, particularmente eu estou vivendo uma estação profissional que eu estou tendo que começar de novo e me capacitar de novo. Deus está dizendo aqui que Ele capacitou o artesão. E aqui eu também lembrei, como prática intencional, de honrar alguém que está começando. Eu criei uma política para mim. Sempre que eu for visitar um negócio de um amigo que está começando, eu invisto nele, muito embora às vezes ele queira me dar gratuitamente. Mas eu invisto porque eu entendo que todo começo é lugar de honra, é para ser honrado. Então, artesãos experientes, capacitados por Deus. O texto continua, eu quero chegar contigo lá nos versículos 29 e 30 do capítulo 28. Toda vez que entrar no santuário na presença do Eterno, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o coração como memorial. Ore por alguém, Rondinelli, ore por alguém você. Só que dessa vez não de maneira generalizada, mas de maneira específica. Eu te convido a entrar em um momento de oração com o nome de algumas pessoas no seu peito, nomes específicos, que você clame por elas, que você ore por elas, que você, como dizem os crentes, entre na brecha
por essas pessoas, pelos seus nomes, como foi a orientação aqui de Deus. No capítulo 29, as orientações de fazerem as coisas dos tabernáculos, nos versículos 29 e 30 do capítulo 29, os trajes sagrados de Arão deverão ser repassados aos seus descendentes. Aqui, claro, eu sou pai, Deus sempre fala comigo com relação às minhas filhas, de dar um exemplo, de ensinar alguma coisa e, sobretudo, algo que eu esteja praticando. Talvez você esteja vendo esse devocional, lendo esse devocional, não tenha filhos. Então, a direção de Deus, ou a direção que Deus me deu para dar para você, é repasse algo positivo para alguém, ensine intencionalmente algo para alguém. Ensine com a sua técnica, ensine com o seu talento, mas sobre todas as coisas, ensine com a própria vida. Não perca essa oportunidade de abençoar a vida das pessoas, ajudando-as, ensinando-as. E aí, se você tem filho, claro, aplique isso com seus filhos. Os nossos filhos, eles devem olhar para nós e eles devem ter uma referência clara de quem é Jesus. Finalizando o capítulo 29, ali versículo 46, Deus diz assim: eu sou o eterno que os tirou da terra do Egito, para que pudesse habitar com eles. Eu sou eterno, o seu Deus. Claramente, eu me lembrei aqui das vezes que eu pedi a Deus que me tirasse de situações difíceis. E Deus não me tirou de situações difíceis para eu entrar nessas situações difíceis de novo. Ele me tirou dessas situações difíceis para que eu pudesse viver com Ele. Porque com Ele, essas situações difíceis, elas serão mais evitadas. E só Deus sabe que situações difíceis eram essas. Hoje, enquanto você ouve esse devocional, depois de ter lido esse devocional, nunca se esqueça, Deus te livra, Deus te protege, Deus te guarda para você viver com Ele. Então cuide para estar com Ele e não voltar de onde você saiu. Capítulo 30, versículo 5 vai dizer assim: faça varões de madeira de acácia e revista-os com ouro. Eu escrevi aqui, Deus valoriza cada coisa. A madeira era de acácia, já era uma madeira boa, mas tinha que revestir com ouro. Por quê? Porque Deus não faz coisa de qualquer jeito. Chegamos no capítulo 31 e aí eu vou fazer o desfecho do artesão experiente, do homem que Deus capacitou. O texto está falando de Bezalel e Aholiabe. Versículo 1, capítulo 31. O Eterno disse a Moisés: fiz o seguinte, escolhi eu mesmo Bezalel, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus. Opa! Dei a ele a capacidade, habilidade e conhecimento artístico para criar peças em ouro, prata e bronze, para cortar e montar pedras preciosas e para entalhar madeira. Fiz dele um especialista de mão cheia. Versículo 7. Dei capacidade a todos os que têm aptidão para o trabalho artístico. Quando eu li isso, eu sabia que Deus ele estava me dizendo algo, nem que fosse para dizer para alguém. Hoje eu fui visitar uma barbearia, um amigo me convidou e eu fui fazer essa visita. E ele foi chamado para liderar uma equipe e ele estava falando da sua incapacidade de liderar aquela equipe. E Deus me deu exatamente essa palavra. Olha, encha-se do Espírito de Deus, porque é Ele que vai te capacitar. E aí você vai ser um bom líder. Eu quero dizer para você, lembre-se, se você acredita que você sabe muito, seja lá o que for, seja fazer um bolo, seja cuidar de um cabelo, ou seja lá o que for que você sabe fazer bem, quem te capacita é Deus. Se você tiver o Espírito Santo, isso vai ser melhor ainda. Continuando o capítulo 31, eu quero ir ali no versículo 12, onde Deus manda Moisés guardar o sábado, ele dá orientação para as pessoas. Claro, vivemos em outra época, o sábado hoje é guardado por um determinado público específico, mas não tira aqui a necessidade de você descansar, porque descansar também faz parte do seu devocional intencional, faz parte da sua vida, é necessário descansar. Eu tenho vivido esse ano a estação de dizer que eu não sou o Superman. E diferente do ano passado, eu tenho entendido que é para descansar. E essa foi, assim, a primeira vez específica, já estamos no segundo livro da Bíblia, que Deus disse assim para mim: querido, pare e descanse, porque senão você pode superaquecer. Eu estou dizendo isso para você também. Descanse. E aqui eu estou falando de descanso físico mesmo.
o principal que Deus falou comigo nesse trecho de Êxodo 26 a 31. Quando Deus orienta Moisés a fazer essas coisas com relação ao tabernáculo, ele está deixando claro algo para mim e para você. Primeiro, ele é detalhista. Então ele é bem específico, ele cuida de certos detalhes. Por isso que às vezes as coisas demoram a acontecer, porque nós não vemos os detalhes, nós vemos o macro, Deus vê os detalhes. Outra coisa que Deus falou comigo, essa foi muito forte, é que Deus é organizado. Deus ele não faz nada improvisado. Ele não faz nada assim que não tenha sido, ainda que não pelos homens, mas por ele, bem pensado. Deus ele é organizado e eu senti muito forte isso no meu coração. Parar de improvisar, parar de querer resolver as coisas pelo talento na mesma hora, mais do Espírito, mais da capacidade de Deus do que de mim mesmo. E a terceira coisa que Deus falou nessa orientação acerca dos utensílios e do tabernáculo é que ele faz tudo com excelência. Lembra da história de cobrir a madeira de acácia com ouro? Ele faz tudo com excelência. Talvez seja por isso que Paulo diz lá em Colossenses 3 que faça as coisas como se fosse para Deus e não para homens, porque é dele que vem a recompensa. Eu quero te desafiar a dar o seu melhor hoje. O dia que você está vendo esse vídeo, dê o seu melhor em alguma coisa. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Não precisa ser em tudo. Se for em tudo, ótimo. Mas escolha uma coisa para você dar o seu melhor, para você fazer como se fosse para Deus. A recompensa vem dele. Se você, assim como eu, um dia achava a leitura das orientações dos utensílios do tabernáculo chata, eu quero te dizer que Deus fala através disso. Nos últimos anos ele tem falado muito comigo. E hoje foram essas as mensagens. Nos vemos no dia 26 de janeiro, lendo Êxodo 32 a 34. Lembra, né? Curta, comenta, compartilha, faz isso aqui rodar. Vamos fazer a palavra de Deus alcançar outras pessoas. Deus te abençoe.